Olá pessoal que curte o canal Mês Legis, tudo bem com vocês? Nesse nosso quadro aqui, tópicos sintetizados, eu sempre vou trazer um tópico do direito, alguma coisa que para mim durante a faculdade foi difícil ou é difícil, para que eu possa apresentar uma forma geral e aí depois a gente possa estudar as especificidades. Então, todos esses vídeos aqui a gente vai começar de uma maneira ampla, a gente vendo mais ou menos o que acontece no caso geral, e aí depois a gente vai aprofundando para cada especificidade. Nesse caso, então, vamos começar aqui com o passo a passo do processo civil. A primeira coisa que a gente precisa saber, que a gente para entrar com o processo para provocar a jurisdição, em relação ao princípio da inércia que a gente aprende na matéria de teoria geral do processo, a gente vai ter que ter a petição inicial. Então, através da petição inicial, a gente vai provocar o juízo para que ele tenha que resolver a nossa lide. Logo depois da petição inicial, ocorre a citação. Então, o juiz vai receber a petição inicial, ele vai ver se ela apresenta todos os requisitos e, após isso, ocorre a citação do possível réu, ou seja, vai ocorrer a citação da pessoa que você classificou como réu na demanda. Após isso, o que acontece? Já temos uma audiência? Sim, mas é o que a gente vai chamar de audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação, as partes podem ir lá, vão tentar conversar, vão tentar chegar a um acordo, e aí, se esse acordo não ocorrer, aí sim a gente tem a contestação ou a reconvenção. Nesse caso, a audiência de conciliação não é preciso constituir um advogado, mas se a conciliação for infrutífera, aí sim vai ser necessário constituir um advogado para que ele apresente a contestação ou a reconvenção. Lembrando mais uma vez que a gente vai ver tópico por tópico bem detalhado nos próximos vídeos. Além disso, depois da contestação, a gente ainda vai ter o que a gente chama de impugnação à contestação, ou alguma forma de a parte autora ainda se manifestar sobre as observações feitas pelo advogado do réu na contestação ou na reconvenção. Logo depois disso, então, a gente vai ter o saneamento do processo. O que seria esse saneamento do processo? É quando o juiz vai pegar a petição inicial, vai pegar a contestação e vai ver quais foram as observações feitas em relação à impugnação da contestação. E aí ele vai analisar o caso e aí ele mais ou menos já vai ter uma ideia do que vai acontecer, qual é o direito de cada um e assim por diante. Com isso, o juiz vai mais ou menos conduzir o processo, já vai dar um caminho para o processo para que ele possa tomar uma decisão. Mas antes disso ainda, a gente tem a audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, a gente vai ouvir as partes, além disso, as testemunhas da parte também serão ouvidas, o juiz pode fazer perguntas para que ele consiga melhor esclarecer o caso, para conseguir assim dar uma decisão que seja justa àquele processo. Aí existem as manifestações das partes, todo o rito dentro da audiência vai ser feito e ao final a gente vai ter a sentença. Okay? Então ao final do processo a gente tem a sentença. Mais ou menos, como o objetivo desse quadro aqui são tópicos sintetizados, mais ou menos o passo a passo do processo civil é esse. A gente tem a petição inicial, a citação, temos a audiência de conciliação, se ela for infrutífera, temos a apresentação da contestação ou reconvenção, o saneamento do processo, depois uma audiência de instrução e julgamento e depois a sentença. Okay? Destaca-se que sempre a gente vai ter um tempo entre uma ação e outra. Apresenta a petição inicial, não é na mesma hora que já acontece a citação e não é no outro dia que acontece a audiência de conciliação e assim por diante. Então a gente vai ver também nos próximos vídeos as especificidades. A gente vai agora adentrar no próximo vídeo apenas na petição inicial. Depois vamos passar apenas para a citação e assim por diante até a gente chegar na sentença, fazendo todas as observações que são necessárias. Ok? Então assista agora o próximo vídeo falando sobre a petição inicial. Não esquece de deixar o seu curtir nesse vídeo, inscreve-se no nosso canal e até breve!